Esperar aí 2 minutinhos pra galera entrar. Enquanto isso, galera, vocês... Oi, Lala. Vocês viram a live de segunda-feira? Quero saber aí quem viu a live. Quem não viu, galera, é só ir lá no YouTube, que tem lá, né, a primeira live lá, hashtag 1, lá no Gymnastics, né? E aí, Gu também. E aí, Gu? Galera, vamos lá. Pensando nesse negócio do que eu acabei de falar no YouTube para ir lá, né, seguir. Além de tudo, galera, hoje, na live de hoje, eu vou espelhar algumas imagens lá no YouTube. Aqui a gente não consegue espelhar pelo Instagram, tá? Então eu vou pedir para, né, se vocês quiserem visualizar o conteúdo, ir lá no YouTube, aí colocar Gymnastics, né, Gym de ginástica em inglês, Nat com Y, CS. E aí vocês vão na live que tá tendo, que aí vocês vão ter acesso ao conteúdo que eu vou espelhar, certo? Hoje a gente vai falar das etapas, né, de uma aula de ginástica dentro do CrossFit. Eu dividi essa aula em 2 partes, para não ficar muito longa. A primeira parte que eu vou falar seria o pré-odd, né? Então, é aquela parte técnica que a gente tem antes do treino do dia, tá? Então, algumas coisinhas aí que a gente vai falar observar sobre essas etapas, mas como etapas de cada aluno, que era uma das minhas meus principais preconceitos antes de conhecer a modalidade. Como que isso iria ser passado para todo mundo, né? Então, é bem incomum a gente ir correr atrás desse lance de como será que a pessoa faz? Tal outra pessoa, como que faz também, né? Essa parte técnica no meio dos odds aí, né? Tem gente que faz uma parte técnica mais extensa, e aí hoje eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Lembrando que essas lives serão sempre de segunda e sexta, às 11 horas. Quem quiser ser lembrado dessas lives, vai lá no Instagram, clica no site, e aí lá no site vai ter onde vocês colocarem o e-mail de vocês. Colocando o e-mail lá, vocês sempre serão lembrados das lives e dos outros conteúdos também que eu for soltando. Tá? Então, fora essas lives também, para quem não assistiu o outro vídeo, eu vou sempre postar conteúdo nas outras redes sociais, então no Insta, no Face e no YouTube vão ter conteúdos mais diários, certo? Então, ainda quem não se inscreveu, vai lá se inscrever, né, pra gente ir se lembrando aí dessas reuniões que a gente vai fazer, certo? Vamos lá. Galera, na ginástica clássica, né, quando eu ingressei no mundo do CrossFit, a ginástica clássica eu sabia bastante, né, eu tinha bastante vivência com a ginástica clássica. Mas a ginástica clássica é diferente da ginástica voltada para o CrossFit. Então, depois desses 5 anos e pouquinho aí, elaborando aulas, trabalhando um pouquinho de uma forma diferente do que eu via por aí, eu desenvolvi esse método e comecei a ministrar os cursos, fazer workshop, consultoria online e fui desvendando, né, e desmistificando as dificuldades que os coaches tinham para passar e também as dificuldades que os alunos mais tinham e como tirar essas dificuldades que a gente ia encontrando aí pela frente. E eu vejo muito despreparo de alguns coaches de como fazer essa programação. Às vezes a pessoa se sente meio perdido, né, porque não sabe exatamente por onde começar. Tem muito coach que não faz periodização, né? Quero passar handstand, passa qualquer progressão de handstand sem pensar numa progressão. Sem respeitar também as etapas
de cada aluno, né? Porque é isso que é o mais importante, na verdade, né? A gente sabe que dentro desse pré-OD, né, da parte técnica, a gente não tem muito tempo, né? A gente tem aí cerca de 15 minutinhos para a gente passar bem essa parte técnica e conseguir desenvolver aí pro OD, né? Às vezes é a mesma técnica do OD, às vezes não, mas isso não influencia muito nesses 15 minutos que a gente tem de técnica para passar. Então, esse é o melhor jeito que eu encontrei, né? É o método que eu uso quando eu vou colocar as semanas aí, como eu fazer essa periodização, né? Com essa experiência aí. Então, galera, eu gosto de passar no máximo 1 a 3 estímulos, depende muito de cada movimento. Então, tem movimentos mais complexos, movimentos mais simples, vamos dizer assim, então depende muito. Óbvio que movimentos mais complexos a gente não pode passar muitos estímulos, muitas técnicas, porque senão o aluno não tem tempo da adaptação neural. Ele mal captou a primeira mensagem e você já está passando mais 2. Então, a gente tem que esperar essas adaptações neurais aí, né? Então, por isso que eu gosto de programar dessa forma que eu vou mostrar para vocês, né? Os movimentos que eu escolhi para passar são movimentos, né, mais básicos, e aí vocês vão ver aí direitinho. Então, galera, agora eu vou começar a espelhar os conteúdos lá no YouTube, tá? Então, quem quiser acompanhar, migra lá para o YouTube, que aí vocês conseguem visualizar o conteúdo completo, beleza? Vira e mexe, eu vou começar a olhar para cá, olhar para lá, mas o conteúdo mesmo vai estar nessa outra parte, beleza? Então, começando aqui com os exemplos de periodização da ginástica. Essa forma, a gente consegue trabalhar todas as capacidades, né, todos as etapas do CrossFit, né, dos ginásticos, sem se afobar e sem manter, às vezes colocar uma técnica muito avançada e depois ter que voltar. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar durante um mês. Eu estou colocando aí uma periodização de um mês, mas só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho. Então, a primeira semana a gente faz a parte da base, né? Então, faz toda a base, constrói o movimento lá no comecinho dele, certo? Depois, a segunda semana, já teve uma adaptação neural, teve uma semana para a pessoa, para o aluno, né? Ou para o professor assimilar tudo aquilo, ver o que o aluno conseguiu pegar. E aí a gente vai para a fase de consciência, que é a segunda semana, que é o aluno criar consciência daquilo que ele está fazendo. Porque às vezes ele consegue fazer, mas ele não tem consciência do que ele fez para dar certo. Então chega nessa fase. Na terceira semana a gente já está na fase de consistência, que é uma fase que a pessoa consegue fazer, ela já sabe a força que ela tem que fazer, que comando ela tem que dar para o corpo dela, e ela já consegue colocar volumes um pouco maiores. E a intensidade, que é volumes ainda maiores na quarta semana, e também com mais técnica. Então, esse é um paradigma aí, né? A pessoa fala, o povo do CrossFit faz tudo muito intenso, não é muito intenso? Depende, se você lidar dessa forma, não vai ficar tão intenso assim, certo? Você vai preparar o seu aluno para essa intensidade aí, certo? Então, aí nessa próxima etapa aí, galera, tô olhando para ela também porque eu espelhei para ver se está dando certinho, beleza? Então, aí nessa etapa eu coloquei alguns exemplos aí, né? Então, dando um estímulo por semana, e eu dei o exemplo de um mês aí de handstand push-up, de pull-up e de pistol. Então, vamos supor, né, que lembrando que esses estímulos, né, que eu tô falando, não é uma regra. Não, então tem que ser feito dessa forma, porque senão tá errado. Eu acho que tudo e qualquer periodização está certa, desde
de que você saiba o porquê e para que você está fazendo aquilo naquele momento. Né? Às vezes a gente julga uma periodização de algum coach ou não entende porque que a pessoa vê às vezes na internet o conteúdo solto e fala, nossa, mas por que ele está fazendo isso agora? Só quem está periodizando que tem que saber. Então eu tenho que saber o porquê que eu estou querendo passar handstand, pistol e pull-up de segunda, quarta e sexta, por exemplo, como está espelhado. O porquê que eu estou fazendo isso, para quê, né? E por que está sendo agora, né? Então, é isso que importa. Então, não importa, tá bom, mas poderia então ser ring muscle up, handstand e pistol? Poderia, tá? É só você saber o porquê, para quê e se é o melhor momento para você trabalhar esse tipo de movimento, esse tipo de técnica, tá? Então, não, mas não... acontece muito também de... não, mas no meu box não funciona dessa forma. Eu não consigo passar dessa forma pela logística de box, né? Assim, por causa dos materiais ou por causa do volume de alunos. Ok, vai adaptar para a sua realidade. Por isso que eu tô falando. Não tem certo e errado. Tem você. Não é nada engessado, né? A grande magia do nosso trabalho é isso, não engessar nada, pegar um modelo lá e só copiar e colar. Né? A gente tem que pensar o que é melhor para a nossa área aí. Então, a primeira semana seria semana de base. Eu vou dar todos os exemplos, tá? Que eu faria numa aula de handstand push-up. Então, seria todas as segundas-feiras lá, né? Então, a primeira segunda-feira do mês, a segunda segunda-feira do mês, terceira e quarta. Né? Isso seria a mesma coisa para o pistol e lá para o pull-up que eu dei aqueles exemplos. Mas hoje a gente vai falar só do handstand, só para vocês entenderem um pouco da logística que eu usaria. Né? Não, mas tem que ser esses educativos que você passou? Não. Né? É uma forma de pensar, é uma das formas. Tá? Não é que seja engessada isso. Ok? Então, vamos lá. Handstand push-up. Deixa eu só ver aqui que a galera tá falando. Rapidinho. Isso aí, Dri. Tudo bom? Vai lá no YouTube pra você conseguir ver. Isso aí, Mari. Vamos lá. Então, handstand push-up. A primeira semana é aquela primeira semana de base. Então, eu vou construir o movimento da parte de base. Eu vejo muita gente errando nisso. Às vezes a gente se preocupa, o aluno está quase conseguindo fazer aquele movimento. E aí a gente começa a corrigir só o movimento final, a última etapa. Né? Por exemplo, no caso de um handstand push-up. O aluno está quase conseguindo estender o braço. Aí você fica dando estímulo só para a pessoa ter essa força, por exemplo. Não, às vezes o erro está lá na base. Né? A base foi construída errada, então se você voltar lá e corrigir um pouquinho melhor a base, talvez o movimento saia com mais facilidade. Normalmente, na maioria dos casos, o erro está na base, tá? Que é onde a gente deveria se preocupar mais. Então essa primeira semana é como se fosse uma base do prédio, né? Se a base está firme, o restante também vai estar bem consistente. Iniciantes, então, primeira parte de iniciantes, eu sempre divido por iniciante, intermediário e avançado, tá? Porque aí você continua dando estímulos bons para aquele aluno e não desmotiva quem já passa um pouquinho para frente, tá? Então, iniciante, todos eles serão EMONs de 8 minutos. Precisa ser? Você não falou que era 15 minutos? Sim, mas eu acho importante a gente dá um tempinho a mais pra gente explicar, tal. Poderia ser 15 minutos, depende muito do seu odd. Às vezes, de repente, é um odd mais curto, dá pra você dar uma estendidinha na parte técnica. Mas essa é só pra... não é nada engessado, como eu já falei. Então, os iniciantes, 8 minutinhos aí. E aí, eu coloquei, né, 20 segundos de headstand, que então o handstand lá com a cabeça, certo? E ficar
20 segundos dentro de 1 minuto. Então, a cada 1 minuto ele vai ficar 20 segundos e descansar o restante do minuto. Vou mostrar o videozinho aqui pra vocês. Deixa eu só tirar o volume aqui. Vou deixar com o volume, vai. Pode, tudo bem, eu fico quietinho. Beleza. Então, vocês conseguiram visualizar? Eu fiz, né? Aí aqui eu coloquei os pontos de correção, por exemplo. Nesses pontos de correção, vamos lá, primeiro, base do triângulo. Vocês percebem que eu formei um triângulo aqui, né? A base e a minha cabeça, o topo da minha cabeça tá lá na pontinha do triângulo. Essa é a posição certa, galera. Então, às vezes o aluno não está conseguindo finalizar o handstand push-up porque ele não está nessa base de triângulo, tá? Ele está com a cabeça entre os braços e isso dá uma pressão muito grande nos ombros. Então, ele tem que fazer muito mais força para subir do que se ele fizer na base de triângulo. Então, aí depois, né, entre a parte do topo da cabeça no solo. Então, às vezes a pessoa coloca muito a pontinha da testa e também fica forçando demais o pescoço, então o topo da cabeça. Aí aproximar os pés das mãos, quanto mais perto o meu pé chegar lá da mão, mais fácil o meu joelho vai conseguir chegar no cotovelo. E depois apoiar os joelhos no cotovelo, tá vendo? Ele tá bem apoiado em cima. Tem muita gente que apoia do lado, então visualizar isso no seu aluno se ele tá conseguindo apoiar em cima do joelho. Ele tem que formar esse ângulo de 90 aqui, ó, certo? E a ponta do pé apontando lá pra cima. O que que acontece? Às vezes o pé tá apontando um pouquinho mais para baixo, né? Não tá lá em cima, apontando para o teto. E aí o peso cai muito para cá. E aí o aluno tem que fazer muita força. Então, se você conseguir visualizar isso, você vai conseguir ajudar muito mais o seu aluno, certo? Beleza. Essa daí é iniciante da primeira semana de base. Beleza, chegamos lá na segunda semana. Na segunda semana de base, temos lá EMOM de 8 minutos também, 6 movimentos de handstand press. Então, eu vou fazer 6 a cada minuto, certo? Eu vou fazer 6 movimentos, descanso o restante do minuto. 6 movimentos, 8 rounds. Tá? Porque, mas vai ter aluno que não vai conseguir. Ok, mas aí você direciona para cada aluno, né, quanto ele consegue fazer. Às vezes diminui o volume, faz só 3, né? Então, a gente faz começa apoiando e depois o vídeo movendo, contraindo o glúteo até ficar na posição retinha. Então, a base é a mesma e faz a extensão. Certo? Aí a gente pensa nesses pontos de correção aí também, né? Então, nos pontos de correção... E aí, Lu? Bom? Nos pontos de correção, a gente vai corrigir a base do triângulo, tem que continuar no triângulo, o topo da cabeça tem que estar no solo, aproximar os pés das mãos, apoiar o joelho no cotovelo, então eu sempre tenho que começar apoiadinho, esse ângulo de 90 tem que se manter e eu vou desenvolver as pernas devagar. Nossa, Nath, mas como que eu vou passar para o meu aluno assim já longe da parede? Tanto o primeiro estímulo, que é a parte lá do elefantinho, né, do handstand, grupadinho, apoiado, eu vou passar na parede para a maioria dos meus alunos. Mas eu tenho um aluno que já está bem tranquilo que ele consegue. Beleza, pode fazer fora assim como eu fiz. Eu gravei dessa forma, né, filmando de lado, para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas nada que uma parede não possa estar aqui, tá? Então pode fazer nos primeiros aí, parede, e aí vocês vão tirando esse contato da parede aos poucos, tá bom? Mas o ideal é que nessa posição final o aluno não esteja encostado na parede, ok?
ele esteja procurando o ponto de equilíbrio dele. Beleza. Aí a gente pensa na terceira semana, que é a terceira semana de consistência, lembra? Agora ele já começou a pegar mais consistência. Então, ó, eu vou fazer a primeira fase lá. Certo? Aquela mesma primeira fase que eu fiz, né? E depois mais 6 movimentos de press, que é aquele movimento que a gente fez na semana anterior, que é a semana que é essa semana que a gente fez anterior o press. Beleza? Ok. Então, os pontos de correção, base em triângulo, topo da cabeça, as mesmas correções que a gente fez na primeira e na segunda semana. Percebe como linkou uma parte na outra? Aí a gente linkando essas duas partes, a gente tem um movimento mais consistente, né? Então, a gente vai fazer 20 segundos de headstand, então vai ficar lá paradinho, e depois vai fazer 6 movimentos do press, dentro de 1 minuto. Beleza. Sobrou um tempinho? Descansa. A gente vai repetir isso 8 vezes. Ok, a gente chegou lá na quarta semana de intensidade para os iniciantes. Ah, mas eu vou passar isso para todos os alunos? Não, eu só estou passando para os iniciantes. Isso seria para os iniciantes. Vou passar a parte do intermediário e para avançado também, tá? Então, para os iniciantes, 8 minutos de EMOM, 6 handstand push-up, só que com o step. Eu usei o vídeo aqui de uma aluna minha de personal para demonstrar para vocês. Então, nesse vídeo, tá vendo? Ela encosta o quadril na parede e depois explode. Isso vai acontecer muito com os alunos de vocês. Percebe que a explosão, né, de joelho e quadril ainda não está tão confiante? Óbvio, porque ela ainda está na fase iniciante, então ela ainda não pegou confiança em fazer o movimento de extensão de joelho e quadril forte e rápido. Mas por isso que eu aumentei o ângulo, né, para ela fazer menos força no braço e se preocupar um pouquinho mais com a perna. Porque se ela se preocupar com o braço e com a perna, né, possivelmente ela vai pensar só em um. Né? Ela está muito preocupada, ela está de cabeça para baixo. Então, o que acontece? Galera, um erro muito comum que acontece é às vezes a gente passar lá no handstand, que a pessoa está de cabeça para baixo, e a gente fala, ah, perna mais para cá, perna mais para lá, o braço está muito longe. Gente, a pessoa está de cabeça para baixo. Ela não sabe nem aonde está o pé dela e o braço dela. Ela está acostumada a pensar, às vezes eu brinco até com os alunos, né? Que às vezes eu falo assim, seu pé está onde era para estar a sua mão. Então, quantas vezes eu falo, encosta o pé na parede. A hora que eu falo encosta o pé na parede, a pessoa tira a mão e coloca próximo da parede. Porque normalmente o pé dela estaria ali. Né? Então é muito difícil até assimilar isso. Então é muito importante a gente diminuir um pouquinho esse ângulo para a pessoa conseguir empurrar bem. Ok? Então, os pontos de correção aí, né? A base em triângulo, mantém. O topo da cabeça fica lá no step. Pode ter um ebimet, uma almofadinha, que eu coloquei um colchonete para deixar menos duro. Apoiar o quadril na parede, que esse é um problema muito grave. As pessoas acham que tem que desencostar o quadril da parede. E não, ela tem que estar com o quadril encostado na parede a hora que ela faz a flexão de joelho. Por quê? Porque senão ela tem que ficar livre. Ela ainda tem que se preocupar ainda mais com o equilíbrio. Se ela tem a base, né, do apoio do quadril, ela consegue fazer a extensão e aí sim tirar o quadril. No final, o movimento tem que estar só com os pés apoiados. Mas nessa parte de flexão,
eu tenho que estar com o quadril apoiado, tá? Vai facilitar o meu movimento, na verdade, certo? Ela desce a perna até onde ela se sente confiante. O ideal é a gente conseguir descer bastante, mas não adianta ficar forçando isso no começo, certo? Flexiona os joelhos até onde ela conseguir e faz esse aggressive hip, que é essa explosão de joelho e quadril. Percebe que ela faz muito mais joelho do que quadril. Mas é porque esse foi um dos primeiros movimentos que ela conseguiu fazer. Óbvio, não vai sair perfeito, né? Então, ela vai assimilou esse movimento, beleza. Na próxima semana que eu for trabalhar isso, na próxima vez que eu for trabalhar isso, já vai estar bem melhor, porque a adaptação neural dela já vai ter acontecido. Beleza, vamos lá. Para os handstand push-up de base, para os intermediários agora, tá? Então, os intermediários, também, mesma coisa, EMON de 8 minutos, porque vai estar todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Os iniciantes, os intermediários e os avançados na mesma aula, né? Só que eu vou direcionar para cada um diferente, certo? Então, essa parte de intermediários, a gente vai fazer EMON de 8 minutos, vai fazer os 30 segundos de handstand hold lá na parede. Então, a cada minuto eu vou fazer 30 segundos e descansar os outros 30 segundos, ok? Então, só para vocês visualizarem aí o vídeo. Deixa eu tirar o volume. Percebe que entra num afundo antes de entrar na parada de mãos? Vamos lá de novo. Percebe, ó? Essa perna da frente bem flexionada. Então, essa perna aqui da frente, ela tem que flexionar, porque aí minha mão fica mais próxima do solo, tá? Vai dar mais confiança para o seu aluno entrar. Muita gente tem dificuldade nesse movimento, certo? Então, a gente tem que conseguir aproximar um pouquinho mais a mão lá do pé. Aqui, galera, eu vejo muito coach ensinando, coloca a mão primeiro e depois chuta a perna. Não é que tá totalmente errado, galera, é que a gente tá... beleza, o aluno tem medo de virar direto. Tudo bem, vamos trabalhar aos poucos, faz ele entrar ajoelhado. Por quê? Vamos dar um outro exemplo saindo do meio do movimento do handstand. Eu vou fazer, o meu aluno tem dificuldade em agachar. Por exemplo, ele não consegue agachar. Eu vou falar para ele, então você não agacha mais, você vai fazer outro movimento? Não. Eu vou dar condições, eu vou adaptar o movimento, eu vou colocar um banco atrás dele para ele sentar, até ele entender o movimento, vou continuar trabalhando a mobilidade dele, vou continuar trabalhando a consciência corporal dele, para ele conseguir agachar. Então não faz sentido eu fazer isso no handstand. Não faz sentido eu, beleza, já que o aluno tem medo, vai ser um movimento válido? Vai ser um movimento válido. Mas depois, se a gente não corrigir essa parte da base, né, que seria essa entrada na parede, nesse movimento, quando ele for fazer um movimento, por exemplo, de handstand walking, imagina, ele vai ter que colocar a mão no chão, olha o tempo que ele perde. Tipo, coloca a mão no chão, chuta a perna para tentar achar o ponto de equilíbrio. Fora que nessa entrada a gente é mais fácil de achar o ponto de equilíbrio. Por quê? Funciona como se fosse uma gangorra. Enquanto o pé sobe, a mão desce. Então eu já fico no meu ponto. Agora, se eu tô com o pé embaixo, com a mão embaixo, eu tenho que chutar a perna e descobrir qual que é meu ponto de equilíbrio lá em cima, tá? Então eu vejo muito coach, até coach que dá aula de ginástica por aí fazendo isso. Então tá errado. Não é que tá errado, eu só acho que melhor a gente corrigir a base, né? É muito fácil eu virar para o aluno que não consegue fazer alguma coisa e simplesmente falar para ele não fazer ou fazer do jeito que ele consegue, né? Eu tenho que dar mecanismos para as pessoas se adaptarem a uma outra técnica. Existem várias técnicas diferentes, mas a pessoa tem que pelo menos tentar, tá? Então, voltando lá para a base do handstand no intermediário, 30 segundos handstand hold. Então, aproxima a mão lá do solo e faz o movimento. Pontos de correção.
apoiar só os pés na parede no final, então o quadril não pode estar apoiado. Manter o glúteo contraído e manter o abdômen contraído. É muito importante porque a nossa força sempre vem do centro para as extremidades. Se o centro do meu corpo, né, o meu core, ele está solto, bem provável que fique mais difícil de eu achar meu ponto de equilíbrio, tá bom? Então, o peito bem fechado, tem gente que fica se preocupando em olhar para a mão, né? Então, aí nessa parte final aí do movimento, fica com o peito aberto. Tá vendo que eu tô olhando para minha mão, mas eu tô olhando para minha mão com o rabinho de olho só lá, tá? Então eu não posso estar com a cabeça toda voltada. Eu brinco com os meus alunos que é como se fosse para andar normal. Então, pensa, eu estou numa posição em pé. Quando eu estou numa posição em pé, eu não tenho que ficar olhando para os meus pés para eu saber para onde, o que ele tá ali, que ele vai ter que fazer alguma coisa. É a mesma coisa, se eu estiver de cabeça para baixo, eu não tenho que ficar olhando para as minhas mãos. Percebe? Então eu tenho que olhar neutro, eu tenho que olhar pela visão periférica lá, ok? E os dedos das mãos flexionados. Às vezes a gente deixa a palma da mão muito estendida. Os nossos dedos funcionam como se fossem garras, né? Ele tem que estar aqui para ele ajudar no equilíbrio da mão. A mão aberta, só que tenta manter os dedos flexionados. Ok? Beleza, segunda semana da parte de intermediária aí. EMOM de 8 minutos. E aí a gente vai fazer 6 pike push-ups. Galera, eu vejo muita gente fazendo pike push-up errado, né? Jogando o cotovelo lá pro lado, né? Então, é muito importante isso para todas as progressões. A gente passar um educativo para o nosso aluno que realmente vai ser de função educativa de movimento. Não só para falar que ele está fazendo um educativo. Então, esse movimento de pike push-up, ele só vai realmente funcionar como um educativo e me preparar para o handstand lá na posição invertida se ele tiver na posição final de triângulo. Se eu tiver com o meu cotovelo fechado, se eu tiver com o cotovelo aberto, faz o teste depois. Faz o cotovelo bem aberto e depois tenta fazer com o cotovelo fechado. É a mesma coisa de uma flexão de braço. Tem que pegar mais tríceps mesmo, tá? Porque senão sobrecarrega muito uma articulação só. Ok? Então vou mostrar aí pra vocês o movimento. 4 apoios, vai deixar o quadril bem alto e vai projetar a cabeça pra frente e voltar. Então, tentando manter os joelhos estendidos. Vai na frente, volta empurrando, escondendo a orelha entre os dois ombros. Percebe o meu cotovelo? Ele ficou para trás, apontando para trás. Ele não ficou apoiando para o lado, assim, né? Não, fugiu o cotovelo para o lado. Então, nessa progressão é muito importante conseguir fazer isso, tá? E tem muita gente também que não faz o recolhimento da cabeça. Sempre fica aqui, ó, nesse mesmo eixo. Vai e volta nesse mesmo eixo e não recolhe. Quando eu for fazer o handstand push-up que eu precisar recolher a cabeça, eu não fiz educativo para isso. Então, se eu não fiz no educativo eu não fiz isso, bem provável que quando eu for fazer na posição invertida eu também não faça. Minha cabeça não foi preparada para isso. Eu fiz o educativo, mas eu fiz o educativo errado. Então, tá vendo como é importante, né? Se a base tá certa, a progressão vai ficar mais fácil. Beleza, então aí os pontos de correção, 4 apoios com quadril alto, projetar a cabeça à frente das mãos, manter o cotovelo fechado, é isso que eu falei, de apontar o cotovelo para trás, tocar o topo da cabeça lá no solo e voltar a cabeça recolhendo entre os dois braços. Beleza? Vamos lá. Na terceira semana é a semana de consistência, aí a gente vai fazer igual a gente fez lá nos iniciantes, dar os 2 estímulos. Então a gente vai fazer a entrada na parede e ficar 20 segundos lá paradinho e 3 movimentos do pike push-up dentro de cada minuto. Então a cada minuto eu vou ficar 20 segundos paradinho e 3 movimentos do pike push-up, ok?
Então, a cada minuto durante 8 rounds. E aí são os mesmos pontos de correção que a gente fez dos 2 primeiros movimentos da primeira e da segunda semana, tá bom? Beleza. Vamos lá para a parte de intensidade, que seria na 4ª semana. Nessa parte dos intermediários, 8 minutos, Gemon, e aí a gente vai fazer 15 segundos paradinho lá na parede. Sem descer, a gente vai fazer 3 EBMAT, né, com a ajuda do EBMAT lá, a altura do EBMAT, o handstand push-up completo a cada minuto, certo? Aqui tá o vídeo de mais uma aluna minha, a Pri, linda, tô morrendo de saudades, que ela faz o movimento com o EBMAT. Galera, esse foi um dos primeiros movimentos que ela conseguiu fazer somente com o EBMAT. Antes ela fazia naquela parte de iniciantes lá, que, né, com o step mais o EBMAT. Olha a diferença de movimento. Óbvio, o movimento ainda precisa de muitas correções, mas é o começo, né? Aí a gente vai lapidar o movimento. Então, eu vou mostrar aí pra vocês. Vou tirar o áudio aqui. Foi. Beleza. Então, só essa primeira parte, só para vocês entenderem o começo, né? Então, ela foi, fez o movimento lá do handstand, desceu a cabeça no EBMAT, manteve o triângulo, ó. Tá vendo que o triângulo dela, o cotovelo dela, o que tá de errado aí? O cotovelo dela tá aberto, tem que estar um pouquinho mais fechado, certo? Apoiou a cabeça, flexionou a perna apoiando o quadril na parede. Nessa filmagem eu queria mais mostrar isso para vocês, esse ângulo de lado aqui. E aí ela empurra finalizando o movimento, certo? Então nessa parte do intensidade aí nos intermediários, que seria a 4ª semana, 15 segundos vai ficar lá paradinho naquela primeira posição e depois 3 movimentos do handstand push-up durante 8 rounds. Beleza? As correções: apoiar os pés na parede, só os pés na parede no começo, não apoiar o quadril. Controlar a fase excêntrica, esse é um outro erro que sempre acontece. Calma aí, galera. Deixa eu ver aqui. Isso. É um erro que sempre acontece. Esse movimento da pessoa descer com tudo, eu tenho que controlar, por isso que é importante às vezes aumentar o ângulo para a pessoa começar a entender que força que ela tem que fazer para fazer a fase excêntrica. No CrossFit a gente quase não trabalha essa fase excêntrica, então é difícil mesmo. Então vai diminuindo o ângulo aos poucos, tá? Aumentando o ângulo aos poucos, ok? Então ela controlou a fase excêntrica, manteve os cotovelos fechados, tem que manter o cotovelo mais fechadinho, tocar a cabeça no solo e fazer o aggressive hip, assim como teve naquele vídeo lá da minha outra aluna, certo? Beleza, primeira semana dos avançados, galera. Então, nessa primeira semana dos avançados, a gente vai ficar 30 segundos no handstand hold a cada minuto. Aqui eu fiz sem a parede, tá? Só para vocês visualizarem o movimento. Mas não precisa ser feito sem a parede, dá para ser feito daquela outra forma que nem eu mostrei no vídeo lá das pessoas intermediárias, tá? Pode entrar de frente para a parede, mas aqui é só para vocês visualizarem um pouquinho mais o movimento feito de lado. Beleza? Então aí já dá pra gente visualizar um pouquinho o movimento na extensão completa. Então, o peito tem que estar mais fechado, então a entrada passa pelo afundo, a mesma coisa, ó, vamos lá de novo, deixa eu... Opa, voltou. Opa, vamos lá de novo. Aqui. Então, passou pelo... Oh, Jesus. Tá
difícil aqui. Passa pelo afundo, entra, fica. Controla, tá vendo os dedos flexionados? E aí sim, eu volto. Beleza? Então eu vou ficar 30 segundos. Óbvio, se eu conseguir ficar lá na parede, né, e perdendo esse contato com a parede, já excelente. Beleza? E aí eu vou para a segunda semana dos avançados. EMOM de 8 minutos, 6 pike push-ups, tá? Então, o pike push-up eu vou fazer agora, só que com a ajuda da caixa lá do box, tá bom? Então, aqui eu deixei na altura mais baixinha que tinha, num box pequenininho. Mas aí você pode ir aumentando esse ângulo. Quanto maior o ângulo, mais difícil vai ficar, tá? Então, o pike push-up, o mesmo estímulo, a mesma coisa, só que agora com os pés lá na caixa. Projeta a cabeça para frente, estende, escondendo a orelha entre os dois ombros. Beleza? Então, perceberam que a minha mão tá quase embaixo da linha lá do meu quadril. Se o meu pé estiver mais alto, vai ficar mais fácil ainda do meu quadril estar acima da minha mão. Isso vai ajudar, vai dificultar o movimento, mas para quem está querendo conquistar um pouquinho mais de força, vai ajudar bastante, tá? Então, base triângulo, né? Vocês perceberam que quando eu projeto a cabeça lá para frente, forma um triângulo. Mantenho os cotovelos fechados e apoiar lá, né, como se fosse para mirar o joelho lá no cotovelo. Então, quando eu vou lá na frente, Projeta a cabeça para frente, é como se eu quisesse ver um ângulo entre meu joelho e meu cotovelo. entre os dois ombros. Joelho e cotovelo. Tá? E empurrar o chão, escondendo a cabeça lá entre os dois braços. Essa é a segunda semana do handstand push-up. Na terceira semana, vou pedir para o meu aluno lá começar a ter um pouquinho mais de consistência no movimento. Então eu vou juntar de novo um movimento com o outro. Percebe que é trabalho de formiguinha. Faço uma coisinha ali, faço a outra na segunda semana. Dou um tempo para ele assimilar o movimento. E aí eu junto os dois, tá? Então, para o avançado, eu vou ficar 30 segundos lá no handstand hold e vou fazer mais 6 handstand push-ups dentro de 1 minuto. Ok? Então, consegui fazer aquele movimento, né? Vou fazer as mesmas correções. Então, vou fazer a entrada passando pelo afundo, mantém glúteo e abdômen contraído, o peito fechado, não deixa a cabeça olhando muito lá para a mão e os dedos flexionados, nessa primeira parte dos 30 segundos. Nos 6 movimentos, eu vou visualizar o movimento lá que a Pri fez. Traz o joelho e aí depois faz a extensão completa. Que aqui no vídeo da Pri eu cortei, mas eu só queria que vocês entendessem esse primeiro estímulo aí, tá? Então, aqui, o que acontece? É o mesmo do intermediário lá? É o mesmo, só que aí aqui tem a opção de eu tirar esse submat e fazer na posição neutra. Então, só com colchonete sem ganhar nenhum ângulo, tá? Para alunos mais avançados eu posso deixar negativo? Pode, mas aí a gente pontua aluno a aluno. A gente sabe que, né, tem aluno que tem bastante experiência, então isso ajuda bastante aí no movimento. Tem gente que tem muito trauma. Eu tenho alunas que demoraram 2 anos para conseguir ter coragem de colocar a cabeça no chão, né? Nem virar na posição invertida, é colocar a cabeça no chão. A gente sabe que, né, no meio da ginástica tem muitos traumas, né, assim, desses movimentos de cabeça para baixo. Teve muita gente, né, que teve as travas aí das vós, das mães falando que o bucho virava, que ia quebrar o pescoço. Então, é complicado mesmo, tá? Então, a gente não pode menosprezar o trauma que a pessoa tem, mas também a gente não pode, beleza, então não vai fazer, então tudo bem, você tem trauma, não vamos fazer, não dá estímulo nenhum. Porque quando a pessoa conseguir, né, no tempo dela,
chegar nessa posição vai ser uma coisa que, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir e eu consegui, né? Então aí a gente vai para a quarta e última semana de intensidade. Para os avançados é mão de 8 minutos e 8 handstand push-up neutro, tá? Então aqui sem a ajuda desse abmatch, né? A gente vai fazer 8 movimentos a cada minuto e descansa o restante do minuto que sobrar. Os pontos de correção, apoiar somente os pés na entrada, não apoiar o quadril, controlar a fase excêntrica, manter os cotovelos fechados, tocar a cabeça no solo e fazer simultâneo lá braços e pernas. Aqui eu deixei para falar no final, galera, sobre esses braços e pernas. É muito difícil o aluno entender no começo que ele tem que usar braço e perna ao mesmo tempo. Ele tem que fazer bastante explosão na perna para facilitar o movimento do braço, mas eu também tenho que fazer força no braço ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa faz só força na perna ou faz só força no braço. Se a pessoa faz só força na perna, o que vai acontecer? Ela vai fazer a força de explosão lá na perna, só que o braço está solto. Então ela vai e vai voltar. Aí às vezes vai dar aquele tranco na cabeça. Não vai machucar, mas a pessoa que já tem trauma vai assustar e não vai querer mais fazer. Então, né, às vezes aumenta um pouquinho, né, diminui um pouquinho esse ângulo aí, né, do cotovelo, para ela conseguir fazer melhor e fazer mais com a explosão da perna, sem pensar muito no braço, mas sem mostrar para ela que tá bom, ela não vai precisar fazer força no braço nunca. Não, ela sempre vai precisar fazer uma forcinha lá no braço, menos do que a perna, mas vai precisar fazer essa força no braço. Tá bom? Então vou voltar aqui pra mim. Galera aqui do Instagram. Deixa eu ver aqui. Galera, Luiz, Natan, Gabi, Dri entrou lá no YouTube, meu pai, Vivi, isso aí, galera. Então, hoje, como eu falei no começo, a gente falou mais sobre a parte do pré-odd, né, daqueles 15 minutinhos que a gente tem para passar a parte técnica. Então, cada coach vai lidar de uma forma com isso, vai ter um tempo necessário, né? Às vezes volume de alunos que a gente tem em cada aula, mas é só para vocês terem uma base geral. Então percebeu que tudo tem a sua etapa. Então, na aula de hoje eu quis mostrar mais essas etapas que são muito necessárias ser obedecidas, sabe? Às vezes a gente não respeita essas etapas e aí a gente bate cabeça lá na frente, por exemplo. Às vezes o coach não se preocupou muito com aquela etapa lá de base e aí já passa um educativo, né, com intensidade. Isso a gente está falando do movimento do handstand, mas imagina todas essas progressões para todos os movimentos, né? Enxerga os primeiros movimentos para depois a gente aumentar, né, o acervo desse aluno, tá? E aí eu queria saber aí dos meus amigos educadores, profissionais de educação física, se tem alguma dúvida, se vocês... Pode deixar as dúvidas aí, me mandar no Insta, pode me mandar também aí no Facebook ou no YouTube, que a gente vai passando por... Né, às vezes a dúvida não surge agora, surge um pouquinho depois, e aí eu vou ajudando vocês, tá? Gostei muito de estar aqui nessa sexta-feira Santa, né? Eu quero desejar para vocês um bom final de semana aí. Quem não viu a outra live, dá uma olhadinha lá no YouTube, já tem uma live lá no começo de apresentação e falar um pouquinho sobre o universo da ginástica dentro do CrossFit, tá? E é isso aí, galera. Obrigada aí para quem entrou, Tati.
Minha irmã, Miqueias, saudades. Lala. Isso aí, galera. Muito obrigada, viu? Valeu!